e seus significados. O que significam estes símbolos? São representações de diversas crenças por meio de figuras, números, letras e símbolos. São como uma etiqueta que identifica o seu fabricante. Assim como o cristianismo tem seus símbolos representados por galho de oliveira, a cruz, pão e peixes, assim a nova era, ela se identifica por meio de seus símbolos de diversas crenças, símbolos esses que não devem ser usados pelo povo cristão, pois são símbolos do paganismo e satanismo. O 666, este número conhecido pelos evangélicos como símbolo do anticristo, governo este que se levantará na terra para governar o mundo. Apocalipse 13:8. Este número para a nova era tem um significado sagrado e deve ser usado com mais frequência em sua propagação. Anarquia. O movimento prega a destruição de toda e qualquer organização que não queira se integrar ao novo sistema. Declara a anarquia do inferno a essas organizações que resistem à adesão universal. Cabeça de bode é o símbolo de zombaria e escárnio, em oposição ao Cordeiro de Deus que é Jesus Cristo. Besouro. Este símbolo mostra que quem o usa tem poder, influência e poder dentro do satanismo. Borboleta é o símbolo próprio dos seguidores da nova era, ou dos aquarianos, assim como a lagarta é gerada no casulo, e transforma-se em borboleta e sai. Assim é com a humanidade, ela sai de uma era antiga, transforma-se em todos os sentidos e entra em uma nova era. Casal transpessoal é representado pela letra ômega, a última letra do alfabeto grego, simboliza o fim do casamento. O adepto da nova era dizem que o ser humano não deve ligar-se oficialmente a nenhuma família, mas deve ficar livres para procurar outros parceiros. Chifre, usado em colares, pulseiras, brincos, etc., simboliza o afastamento de fluidos negativos, mal-olhado, olho gordo. Círculo, simboliza o movimento cíclico do universo e das energias. Representa toda forma de força cíclica, seja corpórea ou universal ininterrupta. Círculo com ponto, este símbolo é a bandeira de Lúcifer. O círculo representa o planeta Terra como reino de Satanás. O ponto são os homens, e sua divinização, instrumentos ao serviço deste reino. O símbolo de energia, que segundo eles, emana para todo ser. O símbolo antigamente também era utilizado como símbolo de adoração ao Sol. E também representa o princípio sexual feminino, simbolizado pela Lua. Plutão simboliza a união planetária, construção da aldeia global e o novo nascimento do planeta Terra, com a união sem fronteiras, acima de credos, cor e raça. Simboliza também a paz universal dentro da nova era. Cruz, de cabeça para baixo, é uma forma de escarnecer da cruz de Cristo. É usado também em rituais satânicos usado por roqueiros e adeptos da nova era. Cruz, com laço, representa o desprezo pela virgindade, troca de parceiros conforme a escolha pessoal. O movimento Nova Era ensina que a sexualidade é a parte que purifica o ser humano, eleva o espírito e embeleza o corpo. É a volta ao paganismo antigo, cujos deuses promoviam as danças com barulho excessivo, as orgias, a prostituição em seu ritual. Cruz satânica ou cruz da confusão é mais basicamente um símbolo da cruz de Cristo com um sinal de interrogação, questionando o reconhecimento e a validade de Deus e do cristianismo. E ainda as três pontas da cruz representam os três principais demônios de Lúcifer, Lilith, Belial, Leviatã. A interrogação ainda representa o poder completo de Lúcifer. Cruz suástica, ou símbolo nazista, para a nova era, simboliza o movimento cósmico. É bem conhecida sua conotação com a pessoa de Adolf Hitler e seu movimento nazista que dizimou milhões de seres humanos na Segunda Guerra Mundial. É conhecido, também no Brasil e em outras partes do mundo, o renascimento deste movimento nazista. A cruz suástica é a inspiração de um vidente satânico e conselheiro de Hitler. Foi ele que inspirou a Hitler as ideias de um reino de terror e poder. Vidas entrelaçadas significa a vida entrelaçada, onde há sempre uma continuidade em outras encarnações. Também representa o pacto de sangue entre os noverinos, envolvendo pessoas ou organizações. É usado para uma melhor obediência entre os aliados do movimento Nova Era. Hexagrama de dois triângulos entrelaçados, formado por dois triângulos entrelaçados. Este símbolo não é a estrela de Davi, cujos triângulos são sobrepostos. Simboliza os processos de involução e evolução.
Com efeito, o triângulo que aponta para baixo apresenta a involução da energia divina que desce às formas mais boçais, ao passo que o triângulo voltado para cima indica a ascensão dos seres que aprendem a se divinizar cada vez mais. Estrela de 5 pontas. As 2 pontas para cima significam Lúcifer e seu reino. 2 pontas para baixo significam um homem como Deus, no lugar de Deus. É símbolo da adoração a Satanás, já estabelecida em várias partes do mundo. Urano simboliza amor à natureza que se expressa através dos movimentos ecológicos. Urano simboliza a harmonia com o cosmo, adoração à deusa, Gaia, o que eles chamam de lado feminino de Deus. Lua com estrela é muito usada em roupas, brincos, pulseiras, gargantilhas e artes, e também em centros espíritas. Simboliza poder para transportar através do cosmos. A mancha é usada principalmente em automóveis. É uma gota de sangue em zombaria ao sangue redentor de Cristo Jesus. Mancha chifrada é muito usado por pessoas como um aceno em forma de cumprimento por artistas ligados a um determinado ritmo musical e seus fãs. Simboliza o louvor em ritual satânico. Netuno simboliza a transformação das crenças. A cruz para baixo significa que todas as crenças serão destruídas para que o planeta Terra seja governado por Maitreya, o novo Messias. Arco-íris, apresentado pela metade, é um dos símbolos muito usados pela a nova era, sendo considerado seu símbolo principal. Representa a ponte entre a alma humana individual e a grande mente universal, que é Lúcifer. Também é considerado como a ponte mental entre o homem e as energias cósmicas. Na Bíblia, este símbolo representa uma aliança feita entre Deus e Noé, que jamais castigaria a terra com dilúvio novamente. Gênesis 9, 12 a 17. Olho de Lúcifer é muito usado em roupas e outros objetos. Simboliza o olho de Satanás vendo tudo e de olho naqueles que estão fora do seu alcance, cristãos e judeus. Hexagram, em círculos, é usada pelo movimento Nova Era, como símbolo da unificação da humanidade com as forças cósmicas. Olho, em cima da pirâmide, simboliza Satanás de olho nas finanças do mundo. Você o encontra na nota de $1. Pirâmide de cristal é tida como elemento que capta a energia cósmica e beneficia as pessoas dando sorte nos negócios. Pomba com ramo no bico simboliza a paz a qual tendem os aquarianos, na esperança de que as águas de peixes seguem para dar lugar à nova era. Raio, este símbolo é o reconhecimento do poderio de Satanás, Senhor, Satã, e a abnegação ao seu serviço. É também utilizado em marcas de roupas e enfeites, como pendentes, brincos e outros. SS, usados por grupos nazistas e grupos de rock, também em roupas, broches, tatuagens, etc. Simboliza o louvor e invocação de Satanás. Cruz de Nero, o pé de galinha. Esta cruz de cabeça para baixo simboliza a verdadeira paz, sem Cristo. Segundo a nova era, o pé de galinha é uma cruz com os braços partidos e caídos. O círculo representa o inferno. Na década de 60 foi usada pelos hippies. Também foi símbolo de ecologia no mundo, pois representa uma árvore de cabeça para baixo. É, também, usado pelos satanistas. Afirmam eles, que a haste quebrada para baixo representava a derrota do cristianismo. Foi na Idade Média que este símbolo passou a ter vínculo com Satanás. O ateu britânico, Bertrand Russell, usou como símbolo da paz no final da década de 50, e os movimentos hippies também usaram na década de 60. Hoje é usado pelas bandas de rock. Unicórnio é o símbolo da liberdade e promiscuidade sexual, em todas suas modalidades. Yin Yang, o negativo e o positivo, equilíbrio das energias cósmicas, os dois extremos da vida, o bem e o mal, representado por uma circunferência dividida por uma parte branca e outra preta. Sugere a possibilidade de harmonia entre o bem e o mal, entre as trevas e a luz. Em outras palavras, ensina que o diabo não é tão ruim como se fala. O símbolo representa as duas forças integrantes do universo. Yin, força negativa ou feminina, Yang, força positiva ou masculina, segundo um princípio filosófico surgido na China há milhares de anos. A alternância entre o Yin e o Yang constitui a base da tradicional crença chinesa no processo cíclico de nascimento e dissolução, e na interdependência entre o mundo da natureza e a vida do homem. Yin e Yang são, na filosofia oriental, as duas forças complementares, ou os dois princípios contrários que se harmonizam, que abrangem todos os aspectos e fenômenos da vida. Os símbolos religiosos e seus significados.
o principal símbolo da religião cristã. Os romanos a utilizavam para executar criminosos. Por conta disso, ela nos remete ao sacrifício que Jesus Cristo ofereceu pelos pecados das pessoas. Símbolos semelhantes já apareciam em culturas pagãs, antes de Cristo. Ela só foi adotada pelos cristãos quando o imperador romano Constantino aboliu as condenações na cruz, no início do século IV. Estrela de Davi, duas pirâmides, uma apontando para cima e outra invertida, representam a união ou equilíbrio entre o céu e a terra. Disse que Davi, importante rei de Israel, mandava gravar o símbolo nos escudos de seu exército como um amuleto de proteção. Quando este símbolo foi gerado, não sabemos ao certo. No entanto, sabemos que este símbolo é geometricamente construído em forma de estrela com as duas letras Dalet que compunham o nome Davi, entrelaçando-as, e girando uma das letras em 180 graus. Para que seu vértice se colocasse para baixo, com o tempo, este símbolo tornou-se símbolo da nação de Israel e do povo judeu, estando presente na própria bandeira de Israel. O hexagrama, o triângulo do fogo, formando a estrela de 6 pontas, também conhecida como selo de Salomão. Esse símbolo é uma imitação da estrela de Davi, o símbolo nacional de Israel. A diferença é que este selo ocultista é formado por dois triângulos entrelaçados, enquanto que, na estrela de Davi, um triângulo sobrepõe o outro. É o mais maligno e um dos mais poderosos de todos os símbolos na feitiçaria. É usado para conjurar demônios a esta dimensão, para a comunicação com os mortos, para descrever o ato sexual e para representar deuses falsos e pagãos, como Brahma, Vishnu e Shiva. O pentagrama é um dos símbolos mais importantes, símbolos da religião neopagã Wicca. Esse símbolo está bastante presente em rituais e cerimônias da religião. É o símbolo do feminino, pois os antigos astrônomos ptolomaicos acreditavam que o planeta Vênus, deusa da beleza na mitologia romana, fazia uma órbita em forma de estrela no céu numa visão geocêntrica. Logo, o pentagrama foi adotado como símbolo da deusa, uma das principais divindades do Wicca. Baphomet, ou Baphomet, é uma síntese de vários conceitos mágico-místicos, mais conhecida por sua relação com os templários e a maçonaria. Baphomet é uma das imagens de mais forte presença no universo ocultista de nossa época. Teorizou-se símbolo que o Baphomet é fálico, haja vista que em uma de suas míticas representações há a presença literal do falo devidamente inserido em um vaso, símbolo claro da vulva. Algumas pessoas simplesmente o interpretam como um demônio, ou o próprio Lúcifer. O Baphomet de Eliphas Levi possui mamas de mulher e o pênis é metaforicamente representado por um caduceu. Este tipo de simbologia sexual aparece com frequência na alquimia, o coito do rei e da rainha, com a qual o ocultismo tem relação. A figura do Baphomet também é relacionada às virgens que apresentavam anomalias em seus bustos. As virgens de 3 mamilos e as virgens de apenas um seio, eram tatuadas com a cabeça do Baphomet para que nenhum homem pudesse tocá-las. Diziam que as mulheres com tais anomalias genéticas eram amaldiçoadas. E há muitos outros símbolos, que não foram citados nesse vídeo. Eu precisaria de uma série de vídeos para explicar todos eles, mas tomem cuidado ao usar qualquer apetrecho sem saber seu real significado. A maioria desses símbolos, uma grande parte das pessoas usam e não sabem o seu significado. Tomemos cuidado, porque, assim a nova era, ela se identifica por meio de seus símbolos de diversas crenças, símbolos esses que não devem ser usados. Os adeptos desse movimento utilizam uma parafernália de símbolos com forte apelo místico e esotérico, a maioria provinda de crenças orientais, pelos quais se identificam, e são reconhecidos. O simbolismo é aquilo que tem valor evocativo, mágico ou místico. Símbolo é figura, ou ação, que representa uma realidade. Quando as pessoas aderem ao uso de símbolo da nova era, automaticamente concedem permissão a Satanás para dirigir e comandar suas vidas, mesmo que o façam inocentemente, sem reconhecerem as verdadeiras implicações espirituais que isso fatalmente irá trazer-lhes.